Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar coisas que, se o seu gato faz aí na sua casa, provavelmente ele tem uma doença psicológica. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque que você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Sim, os gatos podem ter doenças psicológicas, tá, pessoal? Isso aqui não é frescura, não é bobeira. E os gatos, inclusive, são animais muito propensos a terem doenças psicológicas, porque são animais que dependem de um estímulo muito bom, muito específico e frequente, e de um ambiente muito bem estruturado para ele, né? E, infelizmente, como os gatos eles estão, né, eles estão muito populares atualmente, cada vez mais as pessoas têm gatos, mas ao mesmo tempo ainda estão surgindo conhecimentos sobre os gatos. As pessoas ainda, muitas delas, não estão procurando esse conhecimento que muitas das vezes já está disponível, por exemplo, aqui no meu canal, né? Então junta as pessoas tendo mais gatos, mas ainda não tendo acesso àquele conhecimento portanto, né, não consegue fornecer as necessidades do gato. Isso gera um impacto psicológico claro ali neles, tá? É óbvio que os gatos eles não têm o leque de doenças psicológicas que nós humanos temos, tá bom? Então, se você pegar e listar a quantidade de doenças psicológicas que existem em seres humanos, né, são muitas e muitas mesmo. Nos gatos fica limitado a basicamente duas, que é o estresse crônico e patológico, tá bom? E uma ansiedade, tá bom? A gente tem outras também, por exemplo, a gente pode ter um transtorno compulsivo, mas que geralmente vai ser secundário ao estresse e ansiedade. A gente pode ter hiperestesia felina, que é um distúrbio tanto comportamental como também neurológico / psicológico, tá bom? Então, enfim, a gente tem outras variações ali. A gente tem também a disfunção cognitiva, que é o Alzheimer dos gatos, tá? Esses são as principais doenças psicológicas aí. Ao longo do vídeo eu vou te falando sinais de doenças e vou apontando para qual delas esses sinais apontam, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro sinal, que é a lambedura excessiva. A lambedura do gato, além de manter o seu cheiro neutro, além de se higienizar, além de espalhar óleos essenciais, também tem o poder de liberar hormônios da felicidade e do relaxamento. E, portanto, é um mecanismo de autorregulação emocional que o gato possui. Tá? Então, o gato, ele é óbvio que é completamente normal um gato se lamber e se lamber muito. Estima-se que cerca de 1/3 do tempo que o gato está acordado, ele está se lambendo. Então, assim, é muito tempo mesmo. Mas tem uma hora que essa lambedura ela se torna realmente excessiva, e sempre que a lambedura ficar excessiva, ela indica algum problema. Na grande maioria das vezes é um problema psicológico, mas também pode indicar uma dor localizada se aquela lambedura excessiva ela for muito focal, tá? Como que você diferencia uma lambedura excessiva de uma lambedura normal? Geralmente, quando o gato ele vai se lamber normalmente, ele se lambe o corpo todo, em uma postura relaxada. Ele lambe a patinha, passa no rostinho, depois ele lambe aqui o peitinho, depois ele lambe as costas, ele lambe a barriguinha, e depois ele dorme, né? Tem todo um conjunto de microcomportamentos em volta dessa lambedura. Geralmente depois ele vai lá e tira uma soneca, né? Agora, a lambedura excessiva, ela é focal. Então o gato ele não lambe, não toma um banho no corpo inteiro, né? Ele lambe, por exemplo, vamos supor que ele lambe as costas. Aí ele lambe as costas, para. Aí depois ele lambe as costas, para. Aí ele lambe as costas, para. Você quase não vê esse gato mais se banhando por completo. Não quer dizer que um gato normalmente não possa lamber uma área focal ali, um banho focal e depois dormir sendo normal. Isso acontece, tá? Mas quando você para de observar o seu gato se banhando como um todo, se banhando dessa forma relaxada, e começa a perceber quase sempre ele lambendo o mesmo local, junto a isso ele está lambendo de uma forma meio desesperada, você nota isso no semblante do gato. Então ele começa a lamber assim, ele meio, às vezes ele até abre o olho assim, sabe? Então você nota esse desespero ali no gato. E também o gato, às vezes ele está fazendo alguma coisa na casa e ele para do nada para fazer essa lambedura, tá bom? Então,
Ele tá andando, aí do nada ele para, começa a se lamber, dá umas mordidas e depois ele volta ali, tá bom? Isso são sinais de lambedura excessiva. E claro, utilizar o padrão do seu gato, que você sempre notou, a quantidade, né? Que você sempre observou que ele se lambia. Se você começou a notar que ele está se lambendo mais do que o normal para ele, também é um indicativo, né? E o mais óbvio de todos é o gato acabar se lambendo tanto naquela área que ele vai acabar tendo menos pelo ali na região, tá bom? Então a gente pode ter alopecia, não ter pelo nenhum ali, tá? E a gente pode ter também o que a gente chama de rarefação pilosa, que é basicamente menos pelo, mas ainda tem pelo. Então fica uma área que você vê que tem menos pelo, fica mais clarinho, tá bom? Então se você notar qualquer um desses sinais, é um indicativo de que o seu gato aí ou está estressado ou está ansioso ou está com os dois, tá bom? Também pode ser indicativo de hiperestesia felina. O segundo sinal é a automutilação. Aqui já é um sinal bem mais grave e é um sinal de que o gato está em um sofrimento severo, tá bom? A automutilação é só você imaginar no ser humano isso, né? Aí você já consegue imaginar a gravidade desse quadro, tá bom? Pode acontecer por estresse e ansiedade muito agudizado, muito crônico, que o gato já chegou no limite de não suportar mais. Pode ser uma hiperestesia felina também. Existem condições, para quem não sabe, a hiperestesia felina ela é caracterizada por um excesso de sensibilidade anormal, tá? Então um toque que era para ser normal, o gato ele sente uma dor descomunal. Tá bom? Então, assim, isso vai levar à automutilação, porque o gato está sentindo uma dor muito grande ali que vem do nada, que ele não tem nada acontecendo, mas é uma dor muito grande, e ele começa a morder ali para acabar, na tentativa, né, de acabar com aquela dor. A gente tem graus, né, de hiperestesia felina, tem mais leves, que o gato nem chega a se automutilar, até os mais graves, que às vezes nem controle tem. Já dei exemplos aqui no meu canal de uma gatinha que teve que até eutanasiar de tão grave que era a hiperestesia dela, tá bom? Então, de qualquer forma, se você notar o seu gato se automutilando, ou seja, ele está se lambendo, depois ele morde ali e arranca, né, começa a ter lesões, é preciso levar esse gato no veterinário imediatamente, tá? Esse comportamento de lamber e dar mordidinha pode acontecer sendo normal, tá bom? Porque é uma das formas de se lamber e de se higienizar, porque o gato na natureza, se grudar alguma coisa ali mais sólida, ele tem que tirar com um dentinho, tá bom? Agora, no normal, ele não arranca o pelo e ele não se lesiona, tá? O terceiro sinal, urinar fora da caixa sem causa clínica. Quando o gato começa a fazer, o gato que sempre fez xixi na caixa começa a fazer fora da caixa, a primeira coisa é levar ele no veterinário, tá bom? Levou no veterinário, excluiu causas clínicas, aí você pensa em causas comportamentais, psicológicas e ambientais, tudo isso dentro do mesmo conjunto ali, tá bom? Por que que o gato estressado, ansioso, com doença psicológica, faz xixi fora da caixa? Porque ele está se sentindo inseguro, porque ele está buscando um conforto olfativo. Às vezes é um gato que está sofrendo bullying também, não consegue usar a caixa, né? E ao mesmo tempo ele está mal psicologicamente, porque imagina, ele não está conseguindo fazer uma necessidade básica, porque os outros gatos vão lá, batem nele, né? Enfraquecem o psicológico dele. Então é por isso que sanar brigas entre gatos é muito importante para manter uma saúde mental dos seus gatos. A gente não pode deixar nossos gatos brigando, porque principalmente o que sofre o bullying, ele realmente sofre muito, tá bom? Então, seu gato ele começa a fazer xixi fora da caixa para deixar mais feromônios espalhados pela casa, nessa tentativa de trazer um conforto territorial maior para ele, tá bom? Então, assim, a escadinha de coisas a se fazer na casa, se o seu gato começou a fazer xixi fora da caixa, fez xixi fora da caixa, é veterinário. Levou no veterinário, fez exame de sangue, exame de urina, ultrassom, não achou nada, retornou, não é problema clínico, não é doença que está ali, tá bom? Aí o segundo passo, ajustar aquela estrutura de caixa de areia que você tem na casa. Tá no número correto? Essas caixas estão no tamanho correto? A areia que você usa está boa? Como que está a limpeza dessa caixa? Como que está a localização dessas caixas? Entende? Então, tudo isso deve ser avaliado. Tá tudo perfeito, tudo maravilhoso? Aí você vai ter que avaliar questões externas. Então tá tendo alguma reforma aqui no meu vizinho, né, meus gatos estão brigando, enfim, o que está acontecendo para ele ter parado de fazer ali,
tá bom? Então, essa que é a escadinha de resolução de um xixi fora da caixa, por exemplo, tá? O quarto sinal, arranhar objetos excessivamente. Aqui já é um pouco mais difícil de a gente identificar que o gato está arranhando excessivamente ali, principalmente em casas que não tem arranhadores, tá bom? Porque se a sua casa não tem arranhador, o seu gato ele vai arranhar o sofá, ele vai arranhar a sua cama e você não vai ter parâmetro para ver se ele está arranhando mais ou não, porque a sua cama e o seu sofá provavelmente já vai estar destruído. Tá? Agora, em casas onde o gato ele tem o costume de arranhar os arranhadores, uma vez ou outra, raramente ele arranha o sofá e a cama ali, mas não tem aquela destruição. Porém, de um tempo para cá, você começa a notar que o sofá e a cama está ficando mais destruída, é um sinal de que esse arranhar começou a ficar mais excessivo, tá? Porque além de arranhar o arranhador, ele está arranhando ainda mais o sofá, a cama, entre outros, poltronas, enfim, o que você tiver aí que dá para o seu gato arranhar, tá bom? Então, se você conseguir notar esse aumento do comportamento de arranhadura, também é um sinal de doença psicológica, tá? Porque assim como o xixi fora da caixa, o ato de arranhar também libera feromônios, também traz esse conforto olfativo e territorial para ele, tá? O quinto sinal, miados excessivos e fora de contexto. É completamente normal o seu gato miar para você, tá? O miado ele é uma forma de comunicação específica do gato com o ser humano e a forma de comunicação que ele utiliza para pedir alguma coisa. Ele sempre tá te pedindo alguma coisa quando ele mia para você, tá bom? Ele tem vários tipos de miados, ele desenvolve esses miados ao longo da convivência com você, ele vai aprendendo que cada tipo de miado ele consegue cada coisa, enfim, o gato ele é muito inteligente. Agora, miados fora de contexto e sem você, principalmente sem você estar no ambiente, ou seja, o seu gato ele está miando sem você estar ali, ou seja, ele não está te pedindo alguma coisa, ele está miando completamente aleatório, entendeu? Isso é um pedido de ajuda muito grande, entendeu? Então, assim, seu gato ele tá lá na sala sozinho, tá miando, aquele miado melancólico, profundo, sabe? Que você enxerga realmente um tom de tristeza ali. Isso é um sinal de doença psicológica, tá bom? E se o seu gato ele é idoso e desenvolve esse tipo de miado, é um sinal muito grande de disfunção cognitiva, que é o Alzheimer dos gatos, tá bom? Então, se o seu gato começa a ter esse tipo de comportamento, também recomendo levar no veterinário, tá? Por conta que o miado excessivo ele pode surgir a partir de uma dor que o gato está sentindo. Fez ali o check-up, não tem nada, tá tudo bonitinho, aí sim você pensa em algo comportamental e, né, claro, faz uma consulta também com o comportamentalista felino, que para todos os casos, todos esses sinais que eu estou mencionando aqui, é a melhor conduta, tá? É quem vai saber mais te orientar, quem vai fazer ali tudo bonitinho, tudo certinho, porque às vezes você vai tentar resolver por conta própria e vai ficar penando, 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 e esse gato vai ficar meses e meses sem resolver nada, entendeu? Então, se tiver a possibilidade, a condição, contrate um comportamentalista felino, que a resolução vai ser muito mais rápida e eficaz. O sexto sinal, ataques do nada ao tutor ou outros animais. Então, um gato que nunca fez isso, mas do nada ele começou a te atacar. Às vezes você tá ali fazendo um carinho, do nada ele é agressivo com você. Ou você passou ali, ele foi agressivo, ele estava deitado, você passou, ele foi e mordeu o seu pé, entendeu? Gatos que antes se davam bem, agora um deles está sendo agressivo com o outro. Tá? Isso é oriundo do estresse e da ansiedade que coloca o gato em uma posição de insegurança, de medo, né? E ele, portanto, fica ali constantemente em um estado de luta ou fuga, né? Então, se você chega ali, esse gato ele tá assustado, com medo, e ele vai se defender, e é por isso que ele ataca você, é por isso que ele ataca outros gatos, tá bom? Então, e além disso, né, o estresse, ele muitas das vezes ele pode ser energético, então o estresse coloca o gato é uma maior energia que muitas vezes ele pode necessitar externalizá-la, tá? E nós também temos aqui dentro desse tópico que a gente chama de agressão redirecionada. Então, às vezes um gato que ele está estressado por uma frustração predatória, há um gato que não brinca, um gato que estava ali na janela, passou um passarinho, ele viu e ficou extremamente energético ali
na questão predatória, né? Ele está com muita energia e ele precisa direcionar para alguma coisa. Se ele não consegue direcionar para caça, ele vai direcionar para a primeira coisa que passar ali. E se for você ou outro gato, ele vai atacar, tá bom? Tudo isso é algum tipo de estresse que merece atenção, tá bom? Então, se aparecer, e principalmente se nunca foi de costume do seu gato fazer isso. Tem gato que, às vezes, ele foi acostumado a morder, brincar, né, mordendo a mão, o pé do tutor ali, né? Aí esse gato vai ter um desses comportamentos aqui. Mas aqui o principal sinal aqui que indica doença psicológica é se foi do nada. O gato nunca fez isso e agora começou a fazer, tá? Sétimo sinal, isolamento social prolongado, né? É também acontece, né, por conta do gato se sentir inseguro e com medo, tá bom? Então o gato ele vai começar a se isolar, aquele gato que você vai parar de ver ele no ambiente direito, né? Às vezes você vai até ver, mas ele vai estar em um ponto de refúgio que antes ele até usava, mas ele não usava com tanta frequência como ele usa hoje em dia, né? Um gato que provavelmente já chegou em um estado de depressão muito grande, que ele está se isolando, que ele não quer contato com nada, que ele está com muito medo, que ele está muito inseguro e, claro, também pode indicar uma doença, uma dor, tá? Porque quando o gato ele fica doente, ele sabe da sua vulnerabilidade e pode buscar se esconder, tá bom? Então, se foi um comportamento, de novo, que começou do nada, é preocupante, tem que procurar o veterinário, fazer um check-up de saúde, não tem nada, aí você pensa nesse estresse e ansiedade que já está bem crônico aqui nesse caso, tá? O gato, a gente tem, pessoal, a gente pode ter ansiedade e depressão junto, e a gente pode ter separado, e a gente pode ter um transitando para o outro, tá bom? Então, geralmente, a primeira coisa que acontece no gato é uma ansiedade, tá? Que vai se prolongando, e o gato, através dessa ansiedade, ele vai tentando lidar com ela, com aqueles mecanismos de autorregulação que eu mencionei para você. Ele vai se lambendo, ele vai ronronando, ele vai tentando ludibriar, ele vai tentando se autoestimular, destruindo as coisas, né? Fazendo xixi fora da caixa. Só que chega uma hora que isso não é o suficiente mais. E esse gato passa dessa ansiedade para uma depressão, onde ele fica apático, perde o interesse nas coisas, busca se refugiar em um local e não ter contato com mais nada, tá bom? Então, isso aqui também pode acontecer e o gato se escondendo geralmente indica esse estágio final ali, que é bem preocupante, né? Oitavo sinal, comportamento repetitivo sem função. Então é um transtorno compulsivo aqui mesmo, né? Pode ser o próprio ato de se lamber, que é um comportamento repetitivo, né? Mas tem uma função por trás. Mas um sem função aqui, por exemplo, é um gato que começa a andar em círculo, é um gato que fica ali parado olhando para uma sombra, todas as sombras ele para e fica olhando. É um gato que fica correndo atrás do próprio rabo. Isso são comportamentos repetitivos sem função nenhuma, né? E essa questão de ficar correndo, andando em si. Se o gato, por exemplo, está andando em círculo com a cabeça meio assim, isso é um sinal já neurológico, de uma doença neurológica, que é veterinário na mesma hora. Tá? Se ele pressiona a cabeça na parede, se ele anda com a cabeça tortinha, né? São sinais neurológicos, tá? Agora, um gato, por exemplo, que tá correndo atrás do próprio rabo, aí ele para e começa a morder o rabo assim, isso já é um sinal muito grande de hiperestesia felina, tá bom? Aí já é uma condição psicológica, neurológica e comportamental, tá bom? Então, junta tudo isso. Aí aqui também precisa no veterinário, porque a hiperestesia felina, o manejo ambiental, comportamental, ele faz parte do tratamento, mas não é a terapia única. Então ele precisa de medicamentos também, e só o seu veterinário consegue fazer isso, tá bom? Nono sinal, mudanças bruscas de comportamento. Qualquer mudança brusca de comportamento, qualquer coisa que você bata o olho e fala, não é normal, meu gato ele não tá normal, isso aqui é diferente, eu tô sentindo que tem alguma coisa de errado com ele, né? Isso aqui, de novo, tem que ir no veterinário, pessoal, porque a mínima mudança comportamental já pode ser o primeiro sinal de uma doença que você, levando no veterinário, vai fazer o diagnóstico precoce, entendeu? E o tratamento vai ser muito mais eficaz. Eu sempre dou o exemplo do Pipo Jorge aqui, que eu consegui ver a dificuldade respiratória dele bem no comecinho, e a gente conseguiu diagnosticar o câncer de coração dele bem rápido. Ele fez a quimio e hoje está aqui, como se nem tivesse existido isso mais. Agora imagina se ele tivesse ficado 1 mês, 2 meses pós a minha visualização ali, esperado 2 meses para levar no veterinário, provavelmente ele não teria aguentado a quimioterapia, não estaria mais aqui entre a gente,
tá bom? Então, o diagnóstico precoce ele é imprescindível para isso, tá bom? Qualquer mudança de comportamento veterinário não tem nada, aí você pensa em algo psicológico. 10º sinal, perda ou aumento exagerado de apetite sem causa clínica. Então, qualquer alteração de apetite, veterinário, não fez diagnóstico de nada, volta aí sim a gente pensa em algo ambiental e comportamental, tá bom? E aqui a gente pode ter a transição dos dois, aumento de apetite, perda de apetite, por conta da transição que eu já expliquei para vocês de ansiedade para depressão, tá bom? Quando o gato ele está ansioso, ele tende a comer muito, tá bom? Então, assim como nós humanos, ansiosos, a gente começa a comer demais, chega uma hora que aquilo não nos satisfaz mais, e a gente tem também o gato que pode estar estressado, geralmente o estresse ele tira o apetite, então ele deixa de comer um pouquinho, ou o gato ele está muito ansioso e ele vai né, pula, entre aspas, da ansiedade para a depressão, e na depressão aqui, como ele fica apático, perde interesse em tudo, ele também perde o interesse na comida, tá bom? Então a gente pode ter um gato que em uma primeira instância está comendo muito e depois ele começa a ter perda de apetite, tá bom? Geralmente, pessoal, você não vai notar esses sinais únicos ali, tá bom? Geralmente eles vão vir em conjuntos aqui, entende? Quando ele vem muito único, pode ser um indicativo maior de doença do que algo psicológico, entendeu? Então, geralmente o gato ansioso, ele vai comer mais, ele vai se lamber mais, entendeu? Ele pode ter uma agressão mais direcionada, ele vai ter conjuntos desses sinais aqui, entendeu? Então, por exemplo, existem alguns que podem vir exclusivos e que vai indicar problema psicológico, como por exemplo, o comportamento repetitivo sem função. Então, se o gato está rodando ali em torno do próprio rabo e mordendo o rabo, é um grande indicativo de hiperestesia felina. Mas geralmente esse gato com hiperestesia, ele vai estar ali, você vai ver que às vezes ele andando no ambiente, ele treme a pele dele, ele começa a se lamber também de forma compulsiva, ele tem os zooms, né, que é aquele tiro, aquela descarga adrenérgica, que ele corre pelo ambiente igual um maluco. Então, sim, sempre tem sinais em conjunto. Tá bom? Então, se você notar mais de um desses sinais que eu mencionei nesse vídeo, aqui é um grande indicativo de doença psicológica no seu gatinho, tá bom? Se você já tem um gato que já tem um diagnóstico, você sabe que ele é ansioso, você sabe que ele é estressado, ele já teve depressão, ele tem hiperestesia, ele tem disfunção cognitiva, enfim, tá? Se ele tem algum diagnóstico ou alguma suspeita de uma dessas doenças, deixa aqui nos comentários para as pessoas que assistirem esse vídeo também terem, né, esse acesso a esses feedbacks, tá? Antes de terminar o vídeo, quero te lembrar que aqui na descrição do vídeo eu deixo links de produtos que eu testei e aprovei. Só tem os melhores para você poder comprar caso tenha interesse. Deixo o link da minha loja de produtos gateiros, onde nós temos blusas, canecas e ecobags com as estampas mais gateiras do Brasil. Essas canecas são de lá e eu peço que você me dê uma preferência, porque, enfim, né, você vai estar ajudando muito o meu trabalho aqui no YouTube. Entra na loja, confere, eu te garanto que algum produto você vai gostar muito. Deixa o link da minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Também falo sobre a minha consultoria alimentar, onde eu analiso especificamente os dados do seu gato, o seu orçamento para comprar ração, sachê e petisco e te falo qual a melhor opção dentro do que você pode pagar e dentro das particularidades do seu gato. Se você tem interesse nesse serviço, deixa o meu e-mail aqui na descrição. É só você me enviar um e-mail com o título Consultoria Alimentar que eu vou te atender assim que possível, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.